Pai do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. Faz agora 3 dias que eu gravei um vídeo e neste vídeo eu estou perguntando às pregadoras, né? Quando falo pregadoras me refiro pastoras, profetisas, evangelistas, diaconisas, etc. Pessoas que pregam no altar e conduzem um povo. Eu perguntei às pastoras que fazem broche, às pastoras que lambem, chupam o pênis como se tivessem a chupar gelado. Eu perguntei neste vídeo como é que elas se sentem. Chupar um pênis na madrugada, por exemplo, de hoje, dia seguinte está no altar com o microfone, a ser reverenciada como mulher de Deus, a ser aplaudida como mulher de Deus. E também perguntei aos pregadores, quando falo pregadores me refiro no seu todo, né? Pastores, profetas, etc. Também perguntei aos pastores como é que se sentem num dia, numa noite, naquela semana, lambem a vagina de sua esposa ou de sua concubina e dia seguinte pega no microfone e sobe no altar para poder pregar. E eu tive resposta de um pastor. Eu vou fazer leitura. Eu vou fazer leitura do que esse pastor me escreveu. Só não farei menção por respeito quanto ao nome do pastor que escreveu para mim. Mas eu vou pegar no que o pastor escreveu, no texto do pastor, e eu estarei aqui apresentando e respondendo o texto do pastor. Ok. O pastor começa a me escrever assim. Relativamente à abordagem do amado sobre a questão da sexualidade do casal, não vi coerência na sua defesa sobre o tema. Os versículos usados para defender não foram devidamente explorados. Pois bem, sabemos que o TikTok não nos dá muito espaço para nós, né? Tirarmos tudo aquilo que a pessoa do Senhor Espírito Santo passa para nós. Então, por essa razão, nós fazemos vídeos curtos e objetivos. Ok, essa aqui é a primeira resposta. Segundo, o pastor vai usando em seu texto 1 de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 7. O pastor diz assim: o texto diz que os maridos devem coabitar em entendimento com a sua esposa. Dizer que essa passagem bíblica não nos dá o direito de colocarmos, nós homens, pastores, não nos dá o direito de colocarmos a nossa boca lambendo a vagina da nossa esposa. E também não dá o direito às pregadoras chuparem como se fosse gelado o pênis dos seus maridos. Não é o que a passagem bíblica está dizendo. 1 Pedro 3, 7. O texto diz que os maridos devem coabitar em entendimento com a sua esposa, sem litígio, sem confusão, devem coabitar, devem manter aquela relação saudável sexual. Não está dizendo que a mulher tem de fazer como o cão, né? Ou como a cadela. Veja, quando a cadela está no cio, os cães fazem o quê? Os cães vêm atrás da cadela e lambem a vagina. Aí agora o pastor quer usar a Bíblia para poder dizer, não, nós podemos fazer isso à vontade. Vou dar sequência, calma. O pastor continua escrevendo. Se ela discordar de fazer sexo oral ou em uma posição que ela não quer, não se deve insistir, o que é contra a sua vontade. O sexo é um culto e o culto deve ser feito com alegria. Glória a Deus, diz o pastor. O sexo é um culto. Agora, existem pessoas que prestam culto a demônios, a Satanás. E existem pessoas que prestam culto a Deus dos verdadeiros profetas, o Todo-Poderoso. Aí pergunto, quando uma mulher está lambendo, chupando o pênis do seu marido, quem é glorificado? Esse culto é apresentado para quem? Para Deus, o Todo-Poderoso? Ou esse culto é apresentado para Satanás, para as trevas, para os demônios? Outra pergunta eu faço. Quem que é glorificado? É Deus, o Todo-Poderoso, no momento em que o homem está lambendo a vagina da mulher. Quem é glorificado? É Deus ou são os demônios? Parem e pensem um pouquinho mais. Em que momento é que a pessoa do Senhor Espírito Santo, dentro da graça, liberou o homem para poder, né? O homem lamber a vagina da mulher e a mulher assim lamber ou chupar o pênis do seu homem. Dando sequência. Então, esse culto não é para Deus. Se o pastor falou que isso é um culto a Deus e Deus é glorificado, Deus não é glorificado quando uma mulher chupa o pênis, lambe o pênis, mama o pênis
né? E quando o homem também lambe a vagina ou chupa a vagina, não. Deus não é glorificado. O Deus dos verdadeiros profetas não é glorificado e isso não é um culto para Deus Todo-Poderoso. Dando sequência, o livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 a 24, lido pelo amado, seria bom continuar a leitura até o versículo 28. E eu vou fazer isso daqui a bocado. Depois de ler aqui o texto que o pastor me escreveu, vamos lá em Romanos e eu estarei fazendo leitura desses versículos aqui. O livro de Romanos, no capítulo 1, 18 e 24, lido pelo amado, seria bom continuar a leitura até o versículo 28. O texto é claro em dizer o tipo de práticas sexuais que desagradam a Deus. Sim, até aqui o pastor está certo. E vamos encontrar lá Deus reprovando essa prática sexual abominável, né? Um lambe, outro lambe. Vamos encontrar isso aí. O casal precisa aproveitar ao máximo a alegria do sexo e deixar de viver frustrado. Ou, se porventura o pastor não for chupado, né? A pastora não for lambida pelo seu homem, vai entrar frustração. Só porque a esposa não está lambendo o pênis do pastor, e assim o pastor vai ficar frustrado, o culto no dia seguinte não vai correr bem, né? As profecias vão ficar paralisadas, não vão conseguir. Com relação à sexualidade de um casal, continua escrevendo o pastor, a Bíblia não traz ao certo um modelo de como deve ser feito. Existem várias tentativas e padrões que muitos pastores, e não só, tentam trazer de modos a defender sobre como deve ser feito o sexo entre si, entre casais. Alguns até alegam que fazer sexo no sofá, não é só pecado, né? Alguns alegam que fazer sexo no sofá e não só é pecado. Justificam que o lugar de sexo só pode ser no quarto, na cama. Também ouvi que fazer sexo de pé é pecado. Não é meu caso. Cada um procura, do ponto de vista cultural e não só, defender o que acha sobre o assunto. Qualquer dia aparece também alguém a defender que lamber os seios também é pecado. Meus queridos, quanto à questão do homem estar com sua esposa, a esposa estar com seu homem, no cadeirão, na casa de banho, por cima da casa. Quando falo por cima da casa, estou aqui brincando, certo? Não significa que tenho que subir o teto e ir em cima da casa se dormirem. Isso vai ficar exposto aos olhos de todo mundo, né? Depois passam por vergonha. Veja, isso não tem nada a ver. O ponto aqui tratado como pecado, e não deixa de ser pecado, é o homem lamber a vagina e a mulher lamber o pênis. É pecado, sim. Acredita mesmo que quando o homem lambe a vagina da mulher e assim o homem também, a mulher lambe o pênis do homem, assim Deus é glorificado? Não. Deus não é glorificado. Agora, a forma de como vão fazer isso é com eles. Mas que broche é pecado, mineta é pecado? É pecado sim. E vou lá em Romanos, vou vos apresentar isso. As práticas pecaminosas que encontramos no casamento, o pastor continua, são a violação de um direito da pessoa e ato, né? Nesse caso sexo, fora do casamento. Agora, o pastor começa a terminar aqui o seu texto. Agora, se é vontade dos dois em fazerem, sigam em frente e sejam felizes, honrando ao Senhor. Não, Deus não é honrado, nem glorificado, nem exaltado quando a mulher lambe o pênis. Não tem culto nisso. Não há culto nisso. E não é Deus que inspirou o homem a fazerem isso. Isso são os demônios. Agora, aqui vem agora o nome do pastor. Não vou fazer aqui menção por questões de respeito. Agora eu vou responder de acordo com o livro de Romanos. O pastor disse que eu não fiz menção. Tudo bem. Esse vídeo, para quem está nos acompanhando agora, vai ter a primeira parte e teremos a segunda parte. Depois procura pela segunda parte desse vídeo, meu querido. O livro de Romanos, no seu capítulo 1, no seu versículo 28 em diante, versículo 28 não, perdão, vou começar pelo versículo 24. Romanos no seu capítulo 1, versículo 24, diz assim: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual,
Por que Deus entregou o homem à impureza sexual? Romanos capítulo 1, versículo 24. Está dizendo, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Por que Deus entregou os homens à impureza sexual? O que é impureza sexual? Uma das impurezas sexuais é exatamente isso. Eu colocar a minha boca, a minha boca lamber vagina, isso não é impuro diante de Deus? Para mesmo e pensa, pastor da teologia. Assim mesmo vou baixar, né? Na vagina da mulher, eu vou baixar. Isso não é impuro diante de Deus? A mulher pega mesmo, fica ali, pega no pipito do homem, começa a chupar, mamar. Isso não é impureza sexual? Deus entregou o homem às impurezas sexuais. Por quê? Porque os homens querem andar de acordo com os seus padrões, segundo o desejo dos seus próprios corações, segundo o desejo das suas próprias carnalidades. O homem não quer que Deus coloque limite. Deus olhou para o homem, viu? Já que vocês querem viver assim, vão lá e vivam assim. Porque eu já vi cachorro a lamber a vagina da cadela. E é o que os homens também, ditos pastores da teologia, que defendem esse ato pecaminoso, também estão fazendo. É o seguinte, pastor. É o seguinte, pastora, pregadora, é o seguinte. Se vocês queiram fazer isso, façam. Mas não usam das escrituras sagradas, não usam da Bíblia Sagrada para dizer que Deus não condena. Os carnais não entendem as coisas espirituais. Mas quem é espiritual entende as coisas do Espírito. E a pessoa do Senhor Espírito Santo não é glorificado quando um homem e uma mulher ficam a se chupar e a se lamber. É por isso, pelo desejo do coração do homem de andar do seu jeito e fazer as coisas como querem, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual. O que o senhor pastor, ou os pastores e pastoras entendem por impureza. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é podridão. Qual é a diferença entre um pastor de Deus, né? Entre um pastor, pregador do evangelho, uma mulher que afirma ser pregadora do evangelho, que lambe o pênis, e o homem que lambe a vagina? Qual é a diferença que há entre essas pessoas e as prostitutas, meretrizes e os adúlteros, os homens que estão lá fora, os ímpios? Tem muito ímpio que faz isso. A pergunta é, quem foi que trouxe isso? Essa prática? Foram homens de Deus? Pessoas cheias do Espírito Santo? Não. Eu não acredito. Pessoas endemoniadas, né? Pessoas endemoniadas é que trouxeram essa prática. São os demônios que trouxeram isso. Vou continuar. Estou falando de impureza sexual. Lamber a vagina é impuro. Chupar pênis, lamber pênis como se fosse chupar gelado, isso é impureza. Dando sequência. É por isso que Deus os entregou a impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações. Já que vocês querem se lamber, se chupar, vão. Para desonrarem seus corpos entre si. Desonra. O que você entende por desonra? De respeito. Versículo 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso, veja, Deus, o Todo-Poderoso, os entregou às paixões desonrosas. Vão lá. Vocês querem o quê? Se desonrarem? Vocês querem o quê? Fazer do vosso jeito? Então vão lá e façam. Então, o homem quis andar assim. Deus fez o quê? Deus os entregou às paixões, aos desejos dos seus corações. Querem praticar sexo do vosso jeito, né? Tipo cão, tipo animais? Vão lá e façam isso. Versículo 26. Pois Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais, pelo contrário, à natureza. O texto é claro. Substituíram o natural ao contrário à natureza. O pênis introduzido numa vagina engravida. Uma vagina recebendo um pênis engravida, mas um pênis na boca de alguém não engravida. Uma boca na vagina de alguém não engravida. Por quê? Porque não é o lugar certo. Você está entendendo, meu irmão e meu amigo? Dando sequência. Os homens da mesma maneira, aqui agora vai falar, né?
dos homossexuais, lésbicas, etc. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais, que seria homem com mulher, as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem, cometendo independência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu eu. Aqui está falando assim, de tal maneira, né? Por causa do homem querendo andar como querendo, do seu jeito, Deus fez o quê? Deixou, vamos lá, homem com homem, agora se namorando, se dormindo, mulher com mulher também se namorando e se dormindo. Versículo 28 para eu poder fechar. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Você entendeu, senhor pastor? Você entendeu, senhora pastora? E as manas e os manos também que gostam de ser chupada e gostam de chupar, já não analisam mais, né? Não tem o Espírito Santo, não tem intimidade com Deus. Basta o pastor escrever, basta qualquer pessoa chegar e falar assim, não, Deus só condena o sexo anal. As pessoas como gostam de fazer isso porque estão endemoniados, porque Satanás cegou o entendimento, só vão colocar já, amém, glória a Deus, aleluia. Não, o que é pecado é pecado. A teologia estava a estragar, portanto, lamber a vagina é pecado, e chupar o sexo, você que é mulher, é pecado. E mais, tem pastores que têm a coragem, no momento de atingir o orgasmo, o homem tem coragem de pegar no esperma, colocar na boca da própria mulher. Olha mesmo só, assim a pastora recebe o esperma do homem na sua boca, cospe ou engole, outro dia está no altar a profetizar na vida das pessoas. Que brincadeira é essa? Não, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma limpeza nos seus altares. Acredite você ou não, essa é a verdade, meu querido. É a pura verdade. Se você gostou desse conteúdo, partilha, deixa o seu like e deixa uma mensagem aqui nos nossos comentários. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua família. Falou para vocês, Pastor Elemento Surpresa. E amém.